Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa alta recente do IFIX e verificar, né, o que está acontecendo, né, com volatilidade, com essa alta de preços, né, e quais são os setores que se valorizaram mais e se valorizaram menos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, e gostaria de aprender a investir melhor, eu te convido para se inscrever aqui no canal, né, e também ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair um vídeo novo. E vamos lá para o nosso vídeo. Então, fiz em alta, né? Agora vai, né? Na verdade, esse aqui é um estudo e eu tirei aqui do relatório, né? Do relatório mensal, né, do CNEA Fundo de Fundos, do CAFOF 11, de fevereiro de 2025, foi o último relatório que foi publicado pela gestão. Então, as imagens que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje, eles saíram, né, desse relatório da gestão do CAFOF 11. Eu vou tirar aqui a minha imagem para ficar mais fácil vocês verem a tela como um todo. Então, o primeiro gráfico aqui que eles apresentaram, né, IFIX e a relação com a taxa prefixada. Então, a lógica a gente sabe, né, que quando a taxa de juros ela está mais alta, né, essa taxa prefixada, o cupom ali da NTNB, quanto mais elevado está essa taxa, mais desconto você tem no IFIX. Então, tem uma relação inversa, né, dessa taxa com relação aí aos fundos imobiliários. Então, a gente tem aqui, eles separaram na parte aqui azul escuro, né, o ágio e deságio dos fundos de crédito, né, então você vê uma volatilidade bem menor, né, nos fundos de crédito. A gente viu aí altas aí de 20%, depois fica aqui no 0 a 0 durante um tempo, quedas aqui de 8%, 10%, 20%, e separaram aqui do ágio e do deságio do tijolo. Né? Então o tijolo ele é bem mais arisco, tem uma volatilidade bem maior, né? A gente vê aqui então esse bege aqui é o fundo de tijolo, né? E essa outra azul clarinho aqui é a taxa pré-fixada aí de 5 anos. Então a gente vê a relação inversa entre os dois, quando a taxa está mais alta, o IFIX está lá para baixo, né? E o contrário também é verdadeiro. E a gente vê, né, a volatilidade maior do IFIX, o desconto maior do tijolo quando a gente está no momento de crise e também o ágio maior do tijolo quando a gente está no momento de boom, né, de crescimento. Então, o tijolo ele fica com maior desconto nas crises e com maior ágio, né, quando o mercado está comprador, e ele fica, o papel, ele tem menos ágio e menos deságio, né, acaba sendo uma boa diversificação, o fio de papel ele acaba sendo uma boa diversificação para o fio de tijolo. Né? Nessa segunda imagem, vem o número de cotistas versus o IFIX. Então a gente tem, né, essas colunas aqui, elas são aí mês a mês, o número de cotistas, né, desde janeiro de 21 até janeiro de 25, então a gente vê que teve, né, nesses últimos 4 anos aí a gente saiu, sei lá, de 2 milhões, 2 milhões e pouco aí, batemos os 3 milhões e 400 de investidores e estamos caindo. Então a gente viu uma forte alta do número de investidores, principalmente com o IFIX em alta, só que agora, né, se você pegar aqui o IFIX no último ano, né, de 2024, aqui, que teve uma queda forte, e eu fiz um vídeo recente sobre isso, né, falando, né, os 3 piores anos aí para os fundos imobiliários, então 2024 foi um deles, né, e a gente vê o número de investidores caindo, então a gente chegou a bater 3 milhões, né, 400, 3 milhões e 400 aí de investidores de FIIs, e hoje voltou aí para uns 3 milhões, então 400 mil pessoas mais ou menos, venderam fundos imobiliários no ano de 2024. Então, muita gente saiu, né, das posições de fundo imobiliário, não quero mais saber disso e tal. Então, justamente por conta, né, que a gente passou um ano com extrema volatilidade, um ano bem fraco para o fundo imobiliário, quando você pega o retorno total, mas com cotas, né, de fundos com um desconto muito grande. Né? Então, você vê muitos cotistas saindo na baixa. E essa história se repete, né? A história se repete ao longo do tempo. Tá, mas se o cotista, né, pessoa física, ele saiu na baixa, quem que comprou? Né? Então, está aqui, ó, fluxo por classe de investidor. Então, o gráfico 3 aqui do relatório da CNEA, né? Fluxo líquido por classe de investidor. O institucional local, ele comprou aí, 352 milhões, e o investidor pessoa física saiu de 368 milhões. Então, o investidor institucional, o cara que está comprando para vender depois, né? Comprando barato agora para vender mais caro com lucro depois, está comprando, está barato. Quem está vendendo para ele é o investidor pessoa física, que está saindo no prejuízo. Então, essa história se repete.
E é por isso que o mercado de fundos imobiliários, né, ele é tão bom para quem estuda, porque as pessoas, o investidor pessoa física, na grande maioria, ele começa a investir, mas ele não estuda e ele sai na baixa. Então ele compra na alta e sai na baixa. Essa aqui é uma outra figura bem interessante do relatório, fala da volatilidade do IFIX. Então, a gente vê que desde 2014 até 2025, então tem mais de 10 anos de história, 11 anos de história de volatilidade. E a gente vê a volatilidade média, ela fica abaixo dos 10% na grande maioria do tempo. Né? Então, a gente vê que a grande maioria do tempo, né, a volatilidade dos fundos imobiliários, do IFIX, ela fica abaixo de 10%. Em alguns anos específicos, que a gente teve aqui, ano de crise, 2015, né, 2016, no finalzinho de 2015, a gente teve uma volatilidade grande, né, bateu 20%, e agora, né, em 2024, né, até o finalzinho de 2024, uma grande volatilidade também, superando, inclusive, aquela da crise lá de 2015, né, então a gente teve uma grande volatilidade dos fundos imobiliários, um preço de cota de fundo imobiliário caindo bastante, né, então foi uma volatilidade aqui para o lado negativo, né, e só perdeu para 2020, né, que foi justamente na época da pandemia, o auge da pandemia aqui, março, mas até março, né, de 2020 até junho, mais ou menos aqui, volatilidade muito elevada também, batendo aí acima de 60%, 65% volatilidade do IFIX nesse período. Então a gente vê que o normal é o IFIX não ter volatilidade, mas essas volatilidades quando vêm, né, de vez em quando, elas vêm muito forte. E se você pegar com a média de só 10%, em 3 vezes nos últimos 10 anos, 2016, 2020, 2024, você teve uma volatilidade muito superior à volatilidade média. E isso assusta bastante, né, os cotistas, principalmente se a volatilidade for negativa, ou seja, for uma queda muito forte. Né? Então, muita gente sai nesses momentos. E agora, em fevereiro, né, você tem um fundo imobiliário barato, essa coisa toda, né, muitas quedas, né, no final do ano passado. E um aumento nesse último mês, né, o aumento foi de 6%, mas eu coloquei os últimos um mês, né, então a gente está mais ou menos aqui na metade de março, quando eu estou gravando esse vídeo, março de 2025. Então, no último mês, uma alta de quase 6%, né, dos fundos imobiliários, uma alta bem forte. E aí o pessoal animou, né? O que está acontecendo? Né? Está subindo? Vai continuar subindo? Isso aí é uma pergunta que a gente não pode responder, né, com relação ao futuro. A gente sabe que a taxa de juros terminal deve ser aí em torno de 15, 16, que isso amassa bastante, né, os fundos imobiliários, vai depender ainda um monte de coisa, essa questão de economia, mas os investidores, né, que olham muito o preço, que vê o patrimônio se valorizando, eles acabam ficando muito felizes com a valorização da cota, ou seja, né, comprar a cota um pouquinho mais cara. E aqui, né, por último, a gente tem o desempenho do IFIX por segmento, relativo aqui a fevereiro de 2025. Qual o setor que mais se valorizou? Então, os fundos multi-estratégia tiveram um aumento aí acima de 5%. Essa média aqui é mês fechado, né? Então, fevereiro de 2025 é de 1º de fevereiro até o final de fevereiro. Então, dentro desse um mês fechado, a variação positiva do IFIX foi de 3,34%. Aquela valorização de 6% é nos últimos 30 dias que eu fiz, né, que termina agora 12 de março, que eu estou gravando o vídeo. Então, a gente tem, né, a volatilidade média aqui do IFIX positiva, na alta positiva de 3,34%, sendo que multi-estratégia e CRI subiram mais, né, ou seja, porque estavam mais descontados. Né? Agora, o que está mais bem precificado, que é shopping, agências, renda urbana, subiu bem pouco, né? Subiu entre 0,47 e 0,98. Então, aquilo que estava com desconto maior, e normalmente são fundo de fundos, o FOF está com 94, multi-estratégia, fundos de papel, né, que acabam sofrendo um pouquinho com essa taxa de juros bastante elevada, eles se recuperaram, né, nesse último mês mais do que o restante, do que escritórios, do que logística, híbrido, renda urbana, shoppings e agências. Então é isso, né, que a gente tinha para o vídeo de hoje, falar um pouquinho desses setores, né, quais que se recuperaram mais, né, como é que foi, por que o IFIX subiu, né, essa alta aí estava muito barato realmente, continua ainda, o IFIX ele continua muito barato, as cotas dos fundos imobiliários continuam muito barato, todos os setores que são muito voláteis, né, como por exemplo o multi-estratégia, está com desconto, um duplo desconto muito superior, né, no caso de volta aí dos fundos imobiliários começar a voltar realmente a subir, são os setores que mais devem se beneficiar com mais aumento. Então, quem tem mais desconto, ou seja, quem tem uma volatilidade tanto negativa quanto positiva maior, acaba se beneficiando um pouquinho mais dessas altas quando o mercado voltar. Nem aqueles setores que já estão bem precificados, eles acabam se beneficiando menos, né? Mas só que o mercado de fundo imobiliário é um mercado mais voltado aí para renda, né? Então as pessoas elas acabam olhando muito mais, né, a renda, a distribuição que esses fundos estão fazendo, do que propriamente dito o desconto frente ao valor patrimonial. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa aí seu like,
Se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. O que você está achando aí da alta dos fundos imobiliários? Agora vai? Você quer que realmente volte a subir ou você prefere comprar as cotas naquele precinho mais barato? Me conta aí que eu gostaria de te ouvir. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.